Então, eu vou começar com um subcapítulo, cujo título é Da Tradição à Contradição, do Determinismo à Aleatoriedade. Então, começamos por Freud. Freud viveu numa época na qual a lógica determinista, predominante no pensamento científico da época, foi colocada em questão e expandida, principalmente na matemática e na física, em direção à aleatoriedade, à contradição, à incerteza e à indecidibilidade. Abrir não tem mais respostas certas e definitivas, né? Mas a lógica passa a ser outra, e aí é que está o ponto de ligação. Ela se aproxima de uma lógica do inconsciente. A gente vai falar um pouco disso dentro, né, dos limites, né, de uma palestra, de poder transmitir isso dentro do que nos interessa, né? Então, entre os momentos marcantes dessa revolução nas ideias da ciência, ideias essas contemporâneas à evolução transgressora das artes, podemos citar as teorias da relatividade de Einstein, de 1905, a primeira, 1915, a segunda. O princípio de incerteza de Heisenberg, de 1927, o teorema da incompletude de Gödel, 1931, e a física quântica, a partir daí, né? Eu vou falar um pouco de cada uma dessas coisas, como é que entra. Mas voltando a Freud, então, reparem, pelas datas, está dentro do período de vida adulta de Freud. Mas ele não tem a menor ideia disso, como em geral, né? Vamos continuar, depois falamos disso. Durante a maior parte da vida de Freud, essa nova visão do mundo, uma nova cosmovisão, que essas e outras descobertas foram produzindo, ainda se subscreveram a uma classe limitada de cientistas, tendo pouca divulgação e compreensão, mesmo entre homens cultos e informados da época, com os meios de comunicação existentes, etc., e também com um certo sigilo. É um período entre as guerras, né? Sabe, que estão lidando com coisas com consequências enormes, né? Energia atômica, etc. Então, não era uma coisa que aparecia nos jornais. Hoje em dia sai uma nova teoria, tá? Está nos jornais especializados, claro, mas em revistas, jornais, a gente tem uma ideia dessas coisas. Tanto que estamos falando disso, né? Como psicanalista. Já Bion vive numa época em que essas ideias já são amplamente divulgadas e mais bem compreendidas por um público mais amplo, pertencente às mais variadas áreas do conhecimento. Bion, por exemplo, se interessou e mergulhou nos conhecimentos recentes da lógica matemática, como atesta a bibliografia desse livro que eu citei, Atenção e Interpretação, que tem Frege, Poincaré, Popper, mas é lógicos matemáticos, que é a base da matemática, né? Vamos tentar ilustrar, pelo menos, por meio de algumas dessas ideias revolucionárias, expostas aqui de maneira bastante simplificada e concisa, mas eu acho que corretas, as mudanças que produziram na nossa maneira de pensar, a lógica do universo e na nossa própria lógica interna.